amores. Um belo dia, eu mexendo no YouTube, eu vi aquela foto de uma moça muito simpática, muito jovem. Eu falei assim, nossa, mas é apenas uma menina fazendo propaganda, né, com aquele cesto de brotos, né, de Semana da Alimentação Viva, do Ser Vivo. Eu fiquei curiosa, né, o que significava aquilo, né? Então, eu acabei me inscrevendo e participando da Semana do Tá Viva. E aí, nesse período, eu me encantei com todos os ensinamentos, com toda aquela cultura, né, de vegetal, toda aquela cultura de ensinamentos, né, que a Carla apresentou naquela semana. E eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muita dificuldade de ficar fixa em determinados programas, em determinados eventos, né, assim. E aí, de repente, eu me apaixonei pela semana do Tá Viva, né, da Carla, e acabei me inscrevendo, e não tinha cartão, não tinha como fazer, e aí veio a Marta, essa pessoa maravilhosa, né, nos orientando, e acabei adquirindo, né, esse pacote de cursos. E a partir daí, eu aprendi a usar o suco verde. Eu nunca mais deixei de usar o suco de clorofila, porque eu trabalhei muitos anos com oncologia em hospital, né, na área da enfermagem, e eu nunca vi uma pessoa sair curada do hospital com medicamentos alopáticos, né? Então eu sempre tive uma queda para fitoterapias, para as coisas mais saudáveis, para as coisas direto da natureza. Isso sempre foi meu forte, né? Aí eu me apaixonei e comecei a usar e a colocar em prática alguns ensinamentos da Carla, né? Embora, como eu disse, eu tenha tido muita dificuldade de ficar entrando na plataforma nesses últimos 2 meses, mas desde o mês de junho que eu nunca mais deixei de usar o suco de clorofila e senti uma renovação muito grande no meu corpo físico. O meu peso diminuiu uma porcentagem assim maravilhosa. A minha cintura, o excesso de gordura que tinha, né, no meu abdômen também diminuiu bastante e a qualidade de vida minha subiu muito, né? E tudo que eu vou fazer no dia a dia, a partir daí dessa data, eu foco muito nos brotos, foco muito naquilo que ela ensinou da alimentação viva e da cura que a gente pode estar adquirindo no dia a dia através desses alimentos. Então, eu sempre, nesse período, eu comecei, a partir do mês de agosto, a ir a outro estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a cuidar da minha mãe idosa, né, que tem demência, e ficou assim, pós-Covid, e ela já está com 87 anos, né, quase 90 anos, e um nível muito alto de glicemia, que não abaixava nunca, e meus irmãos sempre preocupados, e cada vez que levava ela no médico, aumentava mais a dose de insulina e de metformina. Aí eu resolvi aplicar a alimentação viva no tratamento da minha mãe, porque eu vi resultado em mim maravilhoso. Eu sou uma pessoa que já faz anos que eu não faço uso de medicamento, é muito raro eu tomar uma dipirona. Então, assim, a minha vida é uma vida assim muito saudável, né? Eu não sou a favor de tratamentos alopáticos de espécie alguma, só em última instância. Então eu ficava revoltada de ver o aumento da dose de medicamentos na vida da minha mãe, desnecessário, porque a mamãe sempre teve uma vida saudável, ela sempre gostou da natureza, sempre gostou das plantas, né, dos vegetais, dos chás, das ervas, né? Ela sempre foi amante disso e de repente ela tem um final assim voltado só para medicamentos, porque é assim, a indústria farmacêutica, como a Carla mesmo fala, ela vai levando você a usar cada vez mais, né, e se envolver naquele mundo de medicamentos, onde você vai dar cada vez mais lucro para eles, né? Continuando. Então, aplicando esse tratamento, esse uso, né, essa mudança de hábito alimentar, com a inclusão de mais de 60% de alimentos vivos na minha vida e na vida da minha mãe. E o mais gostoso de tudo isso é que a minha mãe se adaptou a esse estilo e passou a ser a minha parceira, a minha companheira no uso e na partilha desse suco de clorofila e dos alimentos. Tudo que eu fazia, sopas crua, os croquetezinhos, os doces. Então, ela sempre, como ela tem um bom paladar, se alimenta muito bem, então ela começou a se deliciar com tudo isso e se sentir cada vez mais assim saudável. E aí eu comecei, a partir dessa mudança no mês de agosto, a observar que a glicemia dela estava mais estável. Então, eu resolvi, né, no final de agosto, depois, a partir do dia 18 de agosto, eu resolvi trazê-la para mim, para São Paulo, porque eu moro em São Paulo, na cidade de Ribeirão Pires. Então, eu trouxe e com isso eu comecei, né, a me dedicar, né,
todo o meu tempo, assim, nos cuidados dela e para mim. As duas, a preparar os alimentos, a fazer, a germinar os brotos e a comer os brotos, incluir os brotos nos alimentos, todos os dias no suco uma sementinha, né? Ou seja, de girassol, ou seja, semente de gergelim, de alpiste, de painço, de trigo. Então, assim, todas as sementes que eu germino, eu sempre troco, coloco. Comecei a seguir a tabelinha da semana da Carla, né? De cada dia uma semente diferente no suco e brotos, e revezando o suco com matos, né? Porque como a gente conhece bastante, e eu comecei a conhecer um mundo de matos comestível que eu não conhecia, e ainda não adquiri o conhecimento de nem 0,01% desse mundo de matos comestíveis, que eu me apaixonei com esse mato. Então, assim, todos os dias, onde eu moro é uma região muito, muito próspera, né, de matos comestíveis. Então, eu saio de manhã à busca dos matos e preparo os sucos. Então, eu faço, assim, o intercalo, né, com couve, com almeirão, com aquilo que você compra no sacolão, na feira, né, e 2 vezes na semana na feira. E comecei a preparar aqueles pacotes da semana, né, para mim, para minha mãe. E a minha mãe começou a ter um resultado fantástico, que vocês não têm ideia da renovação dela. Eu posso até mostrar depois, tirar uma foto da tabela das glicemia que eu marco todos os dias. A minha mãe estava tomando 2 tipos de insulina já, a glicemia dela era sempre acima de 400, 500, né, então ela estava tomando 2 tipos de glicemia 3 vezes no dia, e mais a outra 2 vezes, então ela sofria, tadinha, na barriga dela, não sei quantas picadas durante o dia, e eu tinha observado no mês de agosto, no começo do mês de agosto, que eu fiquei 15 dias com ela lá, até decidir de trazê-la para mim, o tanto de picada desnecessário, e aquilo não melhorava. Se agora a glicemia dela teve um controle tão alto que a coisa mais rara é passar de 250 a 300. Sempre cai, tá no nível de 200 para baixo, 160, 130, 90, ela acorda de manhã com a glicemia baixa, coisa que faz já mais de ano que eu não via. E ela está tomando apenas uma dose de insulina pela manhã só, e só um comprimido de metformina, um dia sim, um dia não, e mais nada. Esse é o único medicamento que a minha mãe está tomando normal. Tem algumas suplementações, como ômega 3 e tudo mais, mas fora isso, ela só está com esse medicamento. A cor da minha mãe mudou, a caminhada, ela não reclama mais de excesso de dor no corpo, dor no joelho, dor nos braços, igual ela vivia. Ela vivia, sabe, mais agitada, mais ansiosa para comer, porque ela comia, porque o excesso de insulina, de medicamento, faz a pessoa ter aquela ansiedade para comer. Hoje ela não tem mais essa ansiedade, hoje ela está cada dia mais equilibrada, e isso eu só tenho a agradecer à Alimentação Viva, a Carla Foster e toda essa equipe maravilhosa que tem nos ajudado. E eu vou realmente entrar na plataforma na medida do possível, que agora minha mãe está muito mais equilibrada, então já dá para a gente estar fazendo juntas as coisas com mais tempo, então eu vou me dedicar mais para estudar e para aprender muito mais, para poder ensinar. E isso tem mudado a minha vida, tem trazido para minha família, os meus irmãos que estão vendo a melhora da minha mãe, estão encantados de ver, e eu posso provar para o universo inteiro que realmente só a vida da gente, a cura do nosso corpo físico e até mesmo do nosso espírito está na natureza, porque o grande pai, antes de construir o ser humano, ou seja, antes dele nos criar, ele criou primeiro a natureza, as plantas, os animais, para nos servir, para que a gente possa aprender a realmente a ser grato à natureza viva que nos renova dia após dia. Hoje eu ainda não consegui deixar, nem pretendo ser 100% comendo viva, tem dia que a gente quer comer besteira, mas eu posso garantir que mais de 60% no dia a dia a minha alimentação é viva. E eu já não consigo mais viver sem os brotos, e sem as sementes, e sem os sucos de clorofila, sem os meus docinhos. Quando eu fico sem, igual esses 2 dias eu não pude preparar os docinhos, eu acabei comendo outras besteiras, e isso já me intoxica, já me faz mal. Então eu me sinto assim uma nova pessoa, e eu quero espalhar para todos, né, esse resultado que eu tive e estou tendo com a minha mãe e comigo mesmo dia após dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Tambiu porá, AGVT, alimento lindo, gratidão.